Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma conversa sobre as últimas páginas, né, do livro de redação de vocês, né, na parte de redação, que é a nossa terceira unidade. Vamos lá, meus queridos alunos do sétimo ano. Essa é a nossa última conversa, nossa última videoaula de redação, tá? Eu tenho uma nova proposta para fazer para vocês, tá bom? Nós vamos fazer aqueles breves comentários sobre algumas questões, algumas páginas que são super importantes. Como eu disse, não dá para a gente fazer todas, mas acredito que as partes mais importantes do livro eu consegui alcançar. Vocês conseguiram fazer os exercícios, tenho certeza disso. Vocês são alunos exemplares e eu tenho certeza que todos vocês alcançaram todo o objetivo da terceira unidade, tá bom? Então vamos começar então, olha. Nós finalizamos a página 56, não foi? Falamos sobre o enredo, comentei sobre aquelas questões, né, da mulher do piolho, a mulher teimosa, tudo bonitinho. Ainda sobre esses dois primeiros contos, lá na página 57, peguem lá o livro de vocês, lá na página 57, vamos para a questão número 10, tá? Frases, palavras e sentidos. Por que palavras, frases e sentidos, professor? Porque existem frases e palavras que estão em contextos diferentes e que irão apresentar sentidos diferentes, tá? É isso que essa questão quer dizer. E ela diz o seguinte, olha, embora os enredos dos contos sejam lidos muito parecidos, eles diferem da maneira de contar a história. Ao contarmos uma história, fazemos escolhas linguísticas, ou seja, optamos por determinadas palavras e as organizamos na frase para transmitir uma ideia. A frase a seguir pode ser rearranjada, né, ou reescrita, de muitas maneiras, alterando-se sua estrutura, sem, contudo, mudar radicalmente seu sentido. Então, você vai observar que aí nós temos uma frase, não é? Vamos ver com a frase que está aí, olha. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Essa frase aí, por diversos contextos, pode ter sentidos diferentes. São esses sentidos aí que você vai colocar nessa continuidade de texto, tá? Por exemplo, na letra A diz o seguinte: reescreva a frase considerando os inícios propostos. Olha lá. Uma mulher travou-se de razões com o marido, por qualquer motivo insignificante. Essa é uma das respostas que vocês podem colocar. Por qualquer motivo insignificante. Será que vocês vão conseguir fazer essa questão? Eu tenho certeza que sim, galerinha. Mas vamos para a questão número 11, que tem uma palavra muito importante dentro desse contexto aí. Lá no texto número 1, que é a mulher do piolho, lá vamos voltar um pouco. Tem um momento que ele fala o seguinte: o marido, enfim, amarrou-a com cordas e desceu-a num poço com a água pela barba. Ela respondia sempre a mesma injúria. Olha lá, no último parágrafo do texto, você deve ter estranhado o emprego da palavra barba. Por que causa estranhamento ao leitor da palavra barba? Por quê? Porque, primeiramente, que barba não é relacionado a uma mulher. Não é verdade? Barba, geralmente, a gente usa para o homem, geralmente, né? Dependendo do contexto, porque se você for usar o contexto do circo, tem uma mulher barbada. Então, dentro do contexto, ficou um pouquinho assim estranho, né? Causou estranheza para o leitor. Mas se você observar bem o sentido da palavra barba, ela tem uma significação. Até se você buscar um pouco da simbologia da palavra barba ao longo da história, você vai observar que a palavra barba significa força, significa sabedoria, significa inteligência, né? Significa coragem. Então, tudo isso pode ser simbolizado nessa fala aí do texto, tá? Por ela ser, né, como ela continuou teimando, né, e o marido, mesmo ela teimando, o marido continuou pregando esse castigo a ela e ela relutando, então significa que ela é uma mulher valente, uma mulher corajosa.
Uma mulher sábia que está lutando contra esse ideal que ela chama ele de mata-piolho e vai até o fim. Deu para entender? Então, esse é o sentido da palavra barba aí, não é verdade? Vamos então, deu para entender esse sentido da 11ª questão? Acho que deu, né? Vamos direto para a página 60 para a gente tratar logo do texto número 3, galerinha, tá? Eu estou tentando resumir esse capítulo pegando as partes mais importantes. Então nós já lemos o texto 1, que foi a mulher do piolho, já lemos o texto 2, que foi a mulher teimosa, agora nós vamos ler o texto 3, tá? O texto 3 se chama O Preguiçoso, tá? É O Preguiçoso, que está no livro Contos e Fábulas do Brasil, do Marco Aurélio, tá? E é um texto muito interessante que fala sobre o caipira, tá? Se fala sobre o caipira que não quer trabalhar, né? Ou a mulher dele pede diversas tarefas, diversos afazeres domésticos, ele não quer fazer, ele não quer catar o feijão, ele não quer pegar o arroz, não quer descascar a banana, ele não quer fazer nada. Ele realmente é uma pessoa muito preguiçosa. Mas se você for realmente ler esse texto, que agora é o momento de você chamar o papai, chamar a mamãe, chamar lá toda a sua família para reler o texto, né? Chegou o momento de você mostrar para sua família que você sabe ler. É o momento de você também exercitar essa leitura, galera. E vamos fazer isso, né? A pessoa tem seu timbre, então lê para você. É muito importante vocês lerem esse texto para a gente poder fazer as questões. Então, quando você ler esse texto, você vai observar a fala do caipira, não é? É um dialeto regional, um dialeto do caipira, não é? É um dialeto mais caipira, um dialeto mais do campo, né? A fala desse personagem é mais campestre, né? Só que se você perceber, mesmo ele falando desse jeito, tem entendimento do leitor. Então você não pode dizer que a fala do leitor, fala do caipira, é uma fala limitada, uma fala que o caipira não tem domínio da língua, porque até o analfabeto tem domínio da língua materna. Ele não tem aquele domínio das regras gramaticais, da dita língua padrão, tá? Mas ele tem um domínio sim da língua paterna, da língua materna, porque quando ele conversa com alguém, ele dá a entender, as pessoas entendem o que ele fala, né? Então, se tem comunicação, tem entendimento, então ele domina sim a língua materna. Eu já conversei com vocês sobre isso, meus alunos, já bati diversas vezes, diversos textos para vocês, e que não existe o certo e o errado. Pode até existir o certo e errado, dependendo do contexto, já que a escola trabalha a norma padrão. Mas eu quero dizer que fora da escola, você não pode dizer que o seu vizinho está errado da forma de falar. Porque ele tem uma história, ele tem um contexto que ele tá empregando aquela palavra que você diz que está errado. Ele tem uma cultura por trás disso, ele tem uma bagagem linguística diferente da sua, tá? Então isso sempre deixo muito bem claro para vocês. Vocês sabem muito bem que quando eu começo a falar, eu explico direitinho para vocês detalhadamente. Então o caipira aí, o que é o homem preguiçoso, ele não é diferente desse contexto que eu acabei de explicar. Ele tem a sua fala, ele consegue explicar a história, tem o início, tem o meio, tem o fim, tem um enredo super interessante, super engraçado que você vai gostar, tá bom? Então, espero que vocês gostem da leitura. Então vamos dar uma lida, dar um pause lá, beber uma água, vamos comer um lanchinho. Eu tenho que falar de comida, galera. E vamos voltar para fazer as questões. Lá na página 62, tem as questões de marcar, né? As questões de múltipla escolha, que é da 16 a questão 17, 18 e 19. A 17, 18 e 19 é com relação ao texto, não é? A 17 diz o seguinte: a ideia central do conto preguiçoso é, se você perceber bem, para quem realmente já leu o texto, se você perceber bem, ele tem uma linearidade. E essa linearidade é a preguiça do homem, né? Pelas diversas tarefas que a mulher pede para ele não cumpre. Muito pelo contrário, ele vai ser indolente na hora, ele vai mostrar até o fim o seu limite para não querer trabalhar. Então, logicamente, que a resposta correta é a letra C, a indolência que chega ao limite extremo. Por quê? Porque ele prefere morrer do que trabalhar, tá? A 18, em geral, por que os leitores consideram O Preguiçoso um conto divertido, galerinha? Por conta da ironia, não é? Porque a preguiça do personagem é tamanha, não é? Que chega a ser até engraçada. Resposta correta também é a letra C,
na 18. Lá na 19, a palavra preguiçoso tem finalidade do quê? De entreter o meu leitor, de um entretenimento por diversos fatores. Pelo enredo, né, do fato dele ter preguiça, né, e tem momentos engraçados no texto. Pela fala do personagem, que muitas vezes também pode causar um tom de humor, não é? Não que seja um erro, repito, é o tom mesmo, do jeito que ele fala, do jeito até como você vai ler isso, né, o caipira, o ar, né, é bem interessante, tá? A resposta correta é a letra E. Lá na 20ª questão, meu querido, você vai falar em versos, né? O que o marido responderia para a mulher? Né? A mulher que está lá todo o tempo lutando para que ele faça suas tarefas domésticas, suas tarefas de casa. Como é que ele responderia para essa mulher em forma de versos? Tá bom? Então você vai escrever aí e quando nós retornarmos às nossas aulas eu vou corrigir, pode ter certeza disso. Vamos ler para os nossos colegas como foi essa criatividade de vocês, tá? Não sejam preguiçosos, não quero ninguém preguiçoso que nem o homem do texto, tá? Lá na 21ª questão, nós vamos observar o seguinte: qual dos contos é mais interessante? Dos 3 contos que nós lemos, nós lemos o Mulher do Piolho, a Mulher Teimosa e o Homem Preguiçoso. Qual é aquele que mais interessou você? Eu não quero que você escolha porque ele é legal. Não, eu quero argumentos sólidos, aqueles que você diga para mim o que o texto ele mostrou mais informatividade, que o texto, a história, o enredo foi mais interessante, que as falas foram empregadas de formas mais simples de ser entendida. Tudo isso, é esses argumentos que eu quero. Quero 3 argumentos que vocês coloquem aí de cunho pessoal. Tá bom? E para finalizar essa conversa, né, tem mais uma proposta para vocês, meus queridos. Uma proposta super interessante, super legal, que vocês vão mandar lá para aquele e-mail eletrônico que está aparecendo aqui embaixo, ó, neto-bianor@gmail.com. Você vai colocar no Word para mim, vai digitar a 23ª questão, que eu vou já... Vamos logo ler a 23ª questão, né? Tem mania de começar de trás para frente. Olha lá na 23ª questão da página 64, diz o seguinte: reescreva o conto preguiçoso com suas próprias palavras, aumentando um ponto. Não tem aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Então você vai aumentar um pouco esse ponto, tá? O que significa aumentar um ponto? Modifique as respostas, olha o que está escrito no box lá do lado, olha. Modifique as respostas do preguiçoso, usando variações da fórmula faço não, depois eu faço. Observe que as respostas vão ficar bem mais curtas. Inclua um cachorrinho no desfecho do conto, mudando o rumo da história. Você vai ser criativo, você faz o que você quiser. E eu quero ver essa criatividade de vocês, tá bom? Então vamos fazer esse conto lá, vamos reescrever o conto preguiçoso. Tá bom, galerinha? E agora sim, você vai mandar lá para aquele e-mail eletrônico, né? neto10bianor@gmail.com, feito no Word, porque lá eu tenho chance de fazer uns comentários com vocês nos boxes que tem ao lado. Tá, professor, mas eu não quero mandar para o Word, eu quero mandar uma foto da mano escrito. Pode, só que você vai encaminhar para a coordenação, coloque seu nome, tá? E a coordenação vai encaminhar essa foto para mim, eu vou fazer a correção e vou encaminhar para você toda corrigida na foto mesmo, tá bom? Não se preocupe que eu tenho aplicativos para isso, tá bom? Mas como eu disse no vídeo, na videoaula de redação, videoaula de redação parte 2. Tudo vai no natural aqui, a gente já erra mesmo. Prefiro que seja no Word, tá? Mas eu sei que todos vocês irão mandar de qualquer forma para mim e eu vou aceitar de qualquer forma, vou alcançar vocês de qualquer forma. Tá bom, meus queridos? Então, vou até fechar o livro para que nós finalizamos o nosso livro. Quero dizer para vocês o seguinte, tá? Serão dois desejos de boas férias para vocês, tá? Um de redação, um de português, tá? Duplamente, daí do professor Bianor. Então, quero desejar aqui como professor de redação boas férias para vocês, que vocês fiquem calmos. Eu sei que essa situação que nós estamos passando agora é uma situação ruim, uma situação difícil de se lidar. Vocês são crianças, talvez não tenha ainda um pouco, eu sei que você já tem, mas não tem aquela noção do que está acontecendo. Então, tragam isso a seu favor, vão ler um livro, vão ver um filme, vão ver uma série, chama o papai, chama a mamãe, leia as produções de vocês,
Às vezes chama o papai, chama a mãe também para ver um filme com vocês. É o momento de vocês estarem unidos, tá bom? Eu sei que ele está na praia, fazendo isso, fazendo aquilo, mas é o momento também de vocês mostrarem para o pai de vocês que vocês estão fazendo a diferença, tá bom? Meus queridos, um forte abraço para vocês. Eu vou morrer de saudade, mas façam o papel de vocês, que eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntos nas nossas aulas presenciais, para que a gente divida aquele conhecimento que vocês sabem que eu ensino e vocês me ensinam muito também. Eu aprendo demais com vocês. Ei, rapaz, não vou chorar, não. Eu aprendo demais com vocês, tá bom? Um forte abraço e boas férias. Até o nosso próximo encontro. Tchau!